carta de Paulo a Coríntios, no seu capítulo de número 1, versículo de número 26 ao versículo de número 30. Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Podemos assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, nesta feita, nesta manhã, esta palavra vem ao nosso encontro, uma palavra do Senhor que está nos empregada nesta manhã. E nesta manhã eu estava meditando na palavra do Senhor Jesus para vos trazer o texto proposto no meu coração, para vos falar. E Deus, Ele propôs no meu coração, durante essas semanas que se passaram, trazer uma mensagem um pouco tanto diferente para a igreja. Uma mensagem simples, uma mensagem comum, mas uma mensagem edificante para nossas vidas. Uma mensagem tal que faz sentido para nós que cremos no Evangelho de Cristo. Esta mensagem, ela é o motivo principal de cada um de nós termos saído das nossas casas, de cada um de nós termos enfrentado uma semana tão difícil para cada um, para junto nós chegarmos até aqui. E o Senhor propôs essa mensagem no meu coração. E essa mensagem é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Por que a mensagem da cruz? Porque a mensagem da cruz, ela vem nos refletir algo a respeito de nós, a respeito de quem nós somos ou de quem nós queremos ser. O que é a mensagem da cruz? Ou melhor, o que esta cruz que está diante dos vossos olhos significa para cada um de vós? Para muitos irão responder para mim: olha, a mensagem da cruz, ela significa aonde um homem chamado Jesus, que se dizia filho de Deus, ele deu a sua vida nesta cruz para salvar a toda uma humanidade. Escute bem, não somente um povo, mas a toda uma humanidade, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Muitos irão dizer para mim que a cruz, ela tem um significado de apenas uma madeira comum feita por uma mão de um homem. A cruz, talvez para muitos, irá representar apenas uma história dita por alguém ou até mesmo pela Bíblia. Mas para nós que temos esta fé, esta crença no nosso Jesus Cristo, nós entendemos que o significado da cruz para nós, ela tem um significado diferente. Mas antes de chegarmos neste significado da cruz para as nossas vidas, para o que ela realmente representa para nós, o primeiro significado que ela deve representar para nós, a cruz, ela representa para nós salvação. E a Bíblia nos diz que um povo esperava a redenção, esperava a salvação, esperava ser
Estamos falando da nação de Israel. A nação de Israel, ela aprendeu a esperar um Messias, aonde esse Messias ele viria com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a autoridade e dominaria o mundo dos povos e assim faria com que o povo fosse um povo vitorioso diante de todos os olhos das nações. Mas quando nós olhamos o contexto da palavra de Deus, e até mesmo Paulo, o escritor da carta aos Coríntios, irá nos dizer que, diferentemente de como o povo esperava a salvação, a redenção pelos seus pecados, a tão grande majestade que esperavam, a palavra de Deus irá nos dizer, Paulo irá nos dizer, que aprouve a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. E que loucura da pregação é essa? A loucura da pregação, aonde o Salvador, o Messias que o povo esperava, agora este Messias, ao invés de nascer em um berço de ouro, como diz o ditado, ao invés de nascer em um palácio, sendo filho de um rei, de um grande governador, ou sendo poderoso sobre todas as nações para dominar tudo, a Bíblia irá nos dizer que o Salvador, que aqueles que Deus aprouve salvar pela loucura da pregação, a Bíblia irá nos dizer que esse Salvador, ele veio nascido de uma manjedoura, que esse Salvador, ele veio de um berço não de ouro, mas de um berço de humildade. E agora nós olhamos a história de Jesus. A história de Jesus para nós irá nos representar durante o seu crescimento da sua vida e do seu ministério, aonde ingressado a pregar, a falar a respeito dos céus, da onde ele vinha vir. Agora o povo que estava diante dele, e diante dele seguindo a ele, nós observamos a mensagem da cruz sendo pregada, a loucura da pregação sendo pregada. E que loucura era essa? Porque esse Messias que se dizia o Filho de Deus, sendo Jesus, agora ele vem com uma mensagem para o povo, visto que os irmãos vão de ouvir e observar na palavra de Deus, que quando nós olhamos o texto da palavra do Senhor, principalmente nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que Jesus, ele fez vários milagres e sinais. Eles esperavam um Messias poderoso, eles esperavam um Messias que ia reinar sobre tudo e sobre todos, não um Messias nascido de uma manjedoura, um Messias que se dizia o Filho de Deus, que andava sobre o rio. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, mesmo eles, talvez lá no fundo do vosso coração, não crendo que ele era Jesus, o Filho de Deus enviado para salvar o povo, para salvar a humanidade, a multidão resolveu dar crédito à palavra dele por um certo tempo. E por meio de quê? Por meio dos sinais, por meio das maravilhas que Jesus fazia. Porque diziam em vossos corações: ninguém, não sendo de Deus, não pode fazer maravilhas tais como essa. E Jesus fez várias maravilhas. Jesus multiplicou os pães, os 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, ele fez as maravilhas curando coxos, fazendo eles andar. Jesus, ele fez até mortos ressuscitar. Jesus fez pessoas que não enxergavam a enxergar. Jesus fez água se transformar em vinho. Jesus fez vários sinais. E o povo cria em Jesus pelos sinais que lhe seguiam, pelos sinais que vinham após ele, que ele fazia. Era atrativo para o povo, era algo diferente.
o que realmente Jesus estava para fazer. Aí Jesus dizia: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Era uma mensagem diferente de todas as mensagens, porque enquanto Jesus operava os seus milagres, enquanto Jesus multiplicava os pães e os peixes, enquanto Jesus curava aqueles que vinham até ele buscando cura, o povo estava seguindo ele, o povo estava crendo nele. Mas quando Jesus diz para aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, aí a mensagem se tornou diferente. Mas como assim? Mas que história é esta? Porque se os irmãos parar para observar o contexto, a história nos diz que naquela época, um dos castigos, uma das punições efetuadas por Roma ao povo para castigá-lo pelas suas atrocidades cometidas, a morte de cruz, ela era como se fosse hoje a cadeira elétrica, a morte final. A morte de cruz, diante dos olhos dos povos, era a maior das vergonhas que alguém poderia morrer. E não somente vergonha, mas também o maior dos escândalos. Imagina comigo, você passando pelas passarelas da rua, aí você olha para um lado e olha lá o irmão Camilo, de braços estendidos, de braços abertos numa cruz. Aí se você olhar para mim naquela cruz, você olhará para mim e o seu julgamento logo dirá: ele fez alguma coisa errada, esse homem aí não foi bom. A cruz representa para o homem, mostra para o homem aquilo que ele não quer. O que? Dizer que o homem ele é um malfeitor. Dizer para o homem, porque o homem gosta de ouvir o que? Eu sou bom. Mas dizer para o homem que você é mau e que você precisa de redenção, o homem não gosta de escutar. E a mensagem de Jesus para aqueles que seguiam a ele era o seguinte: vocês querem vir após mim? Vocês têm que negar tudo que vocês sabem. Vocês vão tomar a cruz. Peraí, mas é aquela cruz que somente os malfeitores morrem nela? A vergonha dela? Esta cruz, tome essa cruz e siga-me. E esta mensagem da cruz, Jesus na sua missão, ele levou até o final, entregando a sua vida na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso na cruz do Calvário. E agora aquele caminho aonde estava tampado com um véu, aonde nós não tínhamos acesso a Deus, e somente os sacerdotes tinham acesso a Deus uma vez por ano, por causa do Evangelho, por causa da loucura da pregação da cruz, por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Agora, não só os sacerdotes, mas todos aqueles que creem, diz a palavra de Deus, podem se achegar diante do trono de Deus com ousadia, por causa do Evangelho da cruz, por causa da mensagem da cruz. Só que a cruz, ela também para nós, ela vem como um apontamento para nós, porque todas as vezes que você olha esta cruz, você pode olhar para ela e ela diz para você, ela diz para nós, que nós somos pecadores, e que nós necessitamos
necessitamos de arrependimento e que nós necessitamos de alguém que possa nos levar até a Deus para remir os nossos pecados. E Jesus fez isso. Jesus derramou a sua vida na cruz do Calvário. E a palavra do Senhor nos diz que morrendo Jesus na cruz do Calvário, ele não ficou morto, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ressuscitou. E ele está vivo. E a sua mensagem, o seu sacrifício, a mensagem da cruz não mudou. Porque o povo que seguia ele, aqueles que estavam após ele, aonde nós chegamos nesse texto da palavra de Deus, que vai nos falar a respeito de um homem a respeito de um homem que foi transformado, de um homem que foi mudado a sua vida. O seu nome era Paulo. Paulo outrora perseguia o povo por aquilo que ele cria. Só que quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele teve um encontro com a cruz, a sua vida foi transformada. Meu Deus. O seu viver já não foi o mesmo. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós temos um encontro com a cruz, não tem como nós sermos as mesmas pessoas. Meu Deus. Porque nós entendemos que a mensagem da cruz é uma mensagem diferente de todas as outras mensagens. E não poderia ser outra mensagem pregada por mim, pregada por Paulo, aqueles que também criam. E a mensagem é que muitos dos judeus, eles pedem sinais, prodígios, para poder crer. Só que nós, que aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, essa mensagem da cruz, ela é poder de Deus, ela é sabedoria de Deus. Jesus foi a sabedoria de Deus para salvar a nós que somos pecadores, para nos remir de todos os nossos pecados. Porque se você parar para observar, pense comigo, e se a história fosse diferente, irmão Andrei? E se Jesus tivesse vindo em um trono de glória, reinando sobre todas as nações, será que não seria fácil nós crermos em um Cristo que reina sobre tudo e sobre todos? Mas será que o Cristo da cruz, para que nós que estávamos afastados desta promessa, será que por causa desta mensagem não foi a sabedoria de Deus para resgatar a mim e a você que está aqui nesta manhã? Porque se não fosse por esta sabedoria de Deus, que para o homem é o que? Loucura. É uma loucura falar de um Cristo. É escândalo falar de um Cristo que morreu na cruz pelos seus. É vergonha para muitos dizer: olha, o seu Deus foi um Deus que morreu na cruz por você. Só que ao contrário de muitos que foram também julgados na mesma época, Jesus ele não tinha pecado algum. Jesus ele não tinha nada para que pudessem lhe acusar. E mesmo não devendo nada, ele foi até o final. E olhando ele, Jesus, através dos séculos, e se ele olhasse para cada um de nós, será que Jesus ele daria a vida por você? Eu quero que você pare para meditar nesta manhã. Será que se Jesus, sendo Deus onisciente, se ele olhasse através dos séculos e visse a sua vida como está hoje,
que Ele daria a vida por você? Sem dúvida alguma. Porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi um sacrifício de amor. Um sacrifício de amor de um Deus que a palavra do Senhor nos diz que amou-nos de tal maneira. Que tal maneira é essa? É uma maneira que nós não somos capazes de compreender. É uma maneira essa que não somos capazes de entender e compreender. Mas nós sabemos, Ele nos amou, Ele nos quis, Ele nos resgatou. E a mensagem que Paulo diz, que é loucura da pregação, e a mensagem nos diz que os judeus, eles consideram a mensagem da cruz como um escândalo, e para os gregos, eles consideram a mensagem da cruz como uma loucura. Porque como um Cristo morrido na cruz iria poder salvar um povo? Mas o entendimento do homem parece loucura por causa de um fator. E eu quero que você atenha a sua atenção para observar este fator. E qual é este fator? Porque para muitos, a morte de cruz, a cruz, é o fim da carreira. Porque para muitos, tomar a sua cruz significa dizer, como Paulo dizia, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tomar a cruz significa dizer, já estou julgado, já estou condenado. Porque para muitos, a cruz é o fim de tudo. A cruz é o final da carreira. Morreu na cruz, acabou. Só que a Bíblia diz, a palavra do Senhor nos diz, que se nós, você que tomou a sua cruz sobre os seus ombros e diz, já estou crucificado, todos nós que declaramos que estamos mortos na cruz, que morremos com Jesus, a Bíblia diz que assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Amém. Por causa desta palavra. Porque para nós que cremos no Evangelho de Cristo é poder. E poder de vida. A cruz não é o fim. Eu estava em uma oração nesta manhã com o Senhor, meditando. E eu falava com o Senhor, meu Deus, a única preocupação que eu devo ter não é com a minha vida física, mas a minha única preocupação que eu devo ter é com a minha vida espiritual. Porque vejamos, se nós morrermos fisicamente, crendo, seremos salvos. Mas e se você morrer espiritualmente e vier a morrer fisicamente logo após isso, o que será de nós? Só nos estará a condenação eterna da nossa alma. Mas se nós cuidarmos da nossa vida espiritual, os problemas que nos cercam ao redor, até mesmo o maior temor do homem, que é morrer, já não será mais um temor, porque a vida já não é mais dele. A vida é de Cristo, já está crucificado, tomou a sua cruz. A cruz nos mostra para nós os nossos erros, mas também mostra para nós a nossa redenção em Cristo Jesus. Aí você olhará para mim e perguntará, esta mensagem da cruz, a quem Jesus escolheu e a quem foi atraído
por esta mensagem da cruz. Aí talvez você irá pensar comigo, foram os homens mais ricos dessa terra que escolheram Jesus. Foram os homens mais sábios dessa terra que escolheram a Jesus. Foram os homens mais fortes dessa terra que escolheram a Jesus. Ou melhor, que Jesus tenha escolhido a eles. Mas a Bíblia nos diz, no versículo 26 deste capítulo que lemos, que para cada um de nós, vede, amados irmãos, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Está falando do chamado de cada um de nós, um chamado para levar a cruz. Porque se os irmãos olharem, a ler a palavra do Senhor, a Bíblia irá nos dizer que não foram os sábios, não foram muitos os sábios, não foram muitos os fortes, não foram muitos os poderosos. Ao contrário disso, são poucos. Por quê? Porque tendo uma boa vida nesta terra, deixaram de crer. Mas nós cremos no Evangelho da cruz, porque este Evangelho é um Evangelho libertador para nós. E esta cruz que nós levamos, esta cruz que nós padecemos com ela, sofremos com ela, que Jesus nos disse para levar esta cruz, muitas das vezes, ela se torna pesada no meio da caminhada. Muitas das vezes esta cruz, no meio da caminhada, dá vontade de jogar ela um pouquinho de lado, por se tornar um tanto pesada para nós. Isso nos implica a respeito das responsabilidades que nós temos, a desrespeito das dificuldades que nós temos, porque o Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus, é um Evangelho que vem confrontar a nós. Por isso Jesus diz, negar-se a si mesmo. Porque imagina, um Evangelho da cruz, aonde ele te diz que se seu irmão bater no seu rosto, em uma das suas faces, você tem que virar o outro para que ele possa também bater. É um Evangelho que confronta quem realmente nós somos. O Evangelho da cruz que nos confronta ao dizer para nós, na palavra introdutória, que tendo você vários outros tesouros, mas achando um tesouro, o Evangelho da cruz, você valorizar mais o Evangelho da cruz do que todo o tesouro que você trabalhou a vida toda para conquistar. É um Evangelho de negar-se a si mesmo. É um Evangelho que nos confronta ao nosso eu, a nossa própria natureza humana de quem nós somos. Mas nessa manhã a mensagem da cruz, ela vem do nosso encontro para nos lembrar que todos os dias, não somente um mês, uma semana, um ano, 10 anos, mas todos os dias, nós devemos tomar a nossa cruz, nós devemos negar-nos a nós mesmos e seguir a Jesus, que é uma das coisas que Ele tem nos pedido. Guarde bem esses tópicos: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Porque sem esses 3 tópicos, que são o mínimo que Jesus pede para aqueles que querem a Ele, a sua salvação, se nós não fizermos nenhum desses tópicos, nós não alcançaremos a salvação de Jesus. Há uma história que nos diz que
um certo rapaz, ele se encantou pelo evangelho da cruz, pelo evangelho de Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, e que vive está, e resolveu ele tomar a sua cruz. E tomando ele a sua cruz, começou a caminhar como um jovem forte, inabalável. E ele caminhava, tudo que vinha ele enfrentava. Mas só que o tempo passou, os anos se passaram, e o peso da cruz foi se tornando ainda mais pesado conforme o tempo. E sabe qual foi o desejo que ele teve, e que muitos de nós temos nos dias de hoje? Não é jogar a cruz de lado e abandonar a cruz. Sabe qual foi o desejo do coração dele? O desejo do seu coração foi pegar uma serra e cortar só um pedacinho da cruz. Eu vou tirar só um pedacinho. Sabe aquele probleminha que você fala assim, não, esse aqui eu vou passar de lado, não, eu vou cortar só um pedacinho da cruz. Está muito pesado, eu não vou enfrentar isso aqui não. Ele desejou cortar só um pedacinho da cruz, e naquele dia ele cortou um pedacinho da sua cruz. Só que algo inusitado aconteceu. Lá na frente, ele se deparou com um grande penhasco. Você se lembra da cruz que ele vinha carregando? Os anos passou, o tamanho da cruz dele era o tamanho exato para se chegar do outro lado. Só que porque ele quis, por causa do peso, por causa da dificuldade, porque ele quis cortar um pedacinho da cruz, quando ele foi colocar a cruz que estava sobre os seus ombros para atravessar do outro lado, a cruz que ele tinha sobre os seus ombros não alcançava a outra margem, não alcançava o outro lado. Essa história nos reflete para dizer para cada um de nós: eu não sei o quão pesada se encontra a sua cruz, eu não sei o quão sofrido para você tem sido carregar a sua cruz, tem sido negar a si mesmo. Mas conforme o hino que foi cantado e conforme o nosso pastor nos diz, se você tirar um pedacinho da sua cruz, se você não tiver com a sua cruz naquele último dia, como você vai trocar essa cruz pela coroa da vida eterna? Como você vai substituir este peso pelo alívio que Jesus disse: vinde após mim, vinde, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Mas ao mesmo tempo ele diz que no mundo tereis aflições. Enquanto estamos aqui sofremos, mas nós não podemos desistir de carregar a nossa cruz. Oh Deus. Porque você foi chamado, porque você foi escolhido para esta missão. Se você negar a cruz de Cristo, Jesus também te negará. Mas se você aceitar e carregar, lá naquele dia você verá e receberá a recompensa da vitória. Aleluia. Porque esta recompensa é o que nós esperamos, é o que nós queremos alcançar. A mensagem da cruz é uma mensagem simples, mas é uma mensagem para reflexão. Nesta manhã, como em um culto de Santa Ceia, nos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos lembrar do quanto Ele nos amou. Negue-se a si mesmo hoje, nesta manhã de novo. Eu não sei o que tem te afrontado, mas negue-se de novo, para poder fazer menção do nome de Cristo, para poder novamente falar: Jesus, está pesada a minha cruz. Jesus, eu já não suporto mais levar a minha cruz, mas hoje eu quero uma injeção de ânimo para poder conseguir carregar ela. Porque o pregador está dizendo que se eu tirar a minha cruz, se eu deixar de levar a minha cruz, eu não vou alcançar a vitória.
você chegou até aqui. Você chegou até na ponta da travessia para o outro lado. Você esqueceu da caminhada que já passou, do tanto que você já sofreu. Mas vai ser agora que você vai desistir? Meu Deus. A cruz vem nos dizer, a mensagem da cruz vem nos dizer: não desista agora. Aleluia. Mas vai até o fim, suporte até o fim. Porque para aqueles que suportarem até o fim, o que lhes resta é a coroa de vida. O que lhes resta é a vitória em Cristo garantida. Esta garantia eu posso te dar. Mediante a fé, Jesus Cristo irá voltar para nos buscar. E a marca que estará sobre nós é a cruz. O sangue de Jesus que está sobre nossas vidas. Possa se pôr de pé em nome de Jesus. Que esta mensagem esteja nos nossos corações, para nos fazer lembrar todos os dias de negarmos a nós mesmos, de tomar a nossa cruz e seguir pelo mesmo caminho de Jesus. Mesmo que, sabe o que significa? Mesmo sabendo que o final talvez seja a morte. Só que não é a morte para nós. Nós cremos na vida, a vida eterna com Cristo Jesus. Ele nos garantiu, Ele nos garante uma vida eterna. Guarde essa palavra no seu coração. Leve essa palavra. É uma palavra, como eu disse, afronta a nós mesmos. Mas se você guardar esta palavra, você terá grande êxito na sua vida pelo poder do nome de Jesus. Meu Pai, nesta manhã eu quero louvar o teu santo nome.